Seguimos também na expectativa, ainda não tivemos retorno da defesa e da assessoria do deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. O espaço segue aberto aqui no SBT News, incluindo aqui o Poder Expresso. Olha, sobre esse assunto a gente conversa agora com a advogada constitucionalista Damares Medina. Damares Medina dividindo tela aqui comigo. Seja bem-vinda, Damares. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a quem nos assiste. Damares, explica pra gente como funciona essa dinâmica da execução das emendas parlamentares. Tem as tais emendas PIX, mas pelo que a gente consegue entender dessa operação, não é exatamente uma emenda PIX, é emenda de comissão, tem a tal emenda da bancada também. Como é que teria sido a atuação desse deputado e qual instrumento legislativo, instrumento ali de emenda, de uma fatia do orçamento da União, ele teria usado, segundo a Polícia Federal, para cometer esses desvios? Vamos voltar um pouco atrás no filme para que quem nos assiste entenda o que está acontecendo. Desde a Constituição de 88, nós temos um instrumento chamado orçamento público. Orçamento público é o conjunto de todas as receitas tributárias que saem dos nossos bolsos, do meu, do bolso do Jesus e de todo mundo que nos assiste. Nós pagamos tributos, seja diretamente com imposto de renda, cada produto que a gente compra. Então, todo o Estado, todos os parlamentares, toda a máquina pública é sustentada por nós. A lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, os planos plurianuais determinam como esse dinheiro, como esse orçamento vai ser investido. E a Constituição exige parâmetros de transparência, de publicidade, para a gente saber se o dinheiro que nós pagamos está sendo efetivamente investido naquilo que precisa, políticas públicas e por aí vai. O problema todo começou a partir de 2015, quando começaram a ser aprovadas emendas constitucionais que permitiam uma certa flexibilidade do Congresso na aplicação desse orçamento público. Nós tivemos primeiro uma emenda constitucional 86, depois uma emenda constitucional número 100, que começaram a diluir esses princípios de rastreabilidade, de publicidade, de transparência, fazendo com que esses tipos de emendas que você citou, Jesus, de bancada, da comissão e principalmente as emendas do relator, pudessem ser atreladas a projetos de investimento sem rastreabilidade, sem projetos pré-aprovados. Então, era praticamente uma captura do orçamento público pelo legislativo, e elas eram também emendas impositivas, fazendo com que o executivo não pudesse sequer se impor a esse dinheiro que era desviado. Onde entra o Supremo nessa história? Desde 2023, essas emendas já vêm sendo alvos de análise de controle de constitucionalidade numa perspectiva do orçamento secreto, porque, principalmente em períodos eleitorais, essas emendas de relator eram utilizadas para trocas eleitoreiras. Nesse caso específico da operação Emenda Fest, o nome da operação da Polícia Federal é sempre emblemático, né? Festa das Emendas, era um recurso que devia ser destinado a um hospital, políticas públicas e que não chegou lá. Então, o alvo do Supremo Tribunal Federal, nesse princípio específico, é a falta de transparência, de rastreabilidade, de publicidade, buscando um meio termo entre essa flexibilidade para além da lei do orçamento, de onde deve ser investido todo o dinheiro, e essa possibilidade de um deputado individualmente gerir bilhões, milhões, que são dinheiro, que é dinheiro do orçamento público. Então é importante notar que ao longo do tempo, essas emendas constitucionais vieram enfraquecendo essa transparência, esse princípio da publicidade, interferindo até mesmo no equilíbrio entre o poder executivo, que é quem deve executar as políticas públicas, e o próprio poder legislativo, dando aí um impacto na separação dos poderes, que agora o Supremo é chamado a mediar com essa intervenção da Polícia Federal, a partir da autorização do ministro Dino, porque se trata de alvos com foro privilegiado, né? Damares, te convido aqui a gente conferir, para a gente conferir junto aqui, uma fala do Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Ele falou hoje na porta da Polícia Federal, prestou depoimento hoje na Polícia Federal, e ele é um dos denunciantes desse suposto esquema que está sendo apurado pela PF. A gente separou aqui em duas partes a fala dele. Vamos conferir a primeira, e na sequência a gente comenta. Foi
importante, porque eu tive a possibilidade de reiterar elementos que eu acho que podem contribuir na investigação como testemunha, principalmente no que diz respeito ao desrespeito reiterado às decisões do STF por parte da mesa diretora da Câmara, mais especificamente do ex-presidente da Câmara. Combinado com isso, elementos também que dizem respeito diretamente ao que é a fraude que aconteceu no final do ano passado e a utilização ilegal de recursos de emenda parlamentar com casos de corrupção que, a partir da investigação e das investigações, já estão mais do que evidentes. Nessa formalização, o que o senhor entende que foi a sua principal colaboração para esse possível início de investigação conduzido pela PF? A demonstração de que se tratou de uma fraude no final do ano, aquele cancelamento de comissões, fingindo que era para priorizar a pauta do plenário, para a formulação de uma lista fraudulenta. E por que eu pude contribuir com isso, para além das denúncias que já tinham sido feitas? Porque eu sou presidente de uma comissão. Eu sou presidente da Comissão de Legislação Participativa. Por que nenhuma demanda da Comissão de Legislação Participativa estava incluída naquela lista? Porque simplesmente a gente estava fora da articulação tocada por Lira como denunciante das posições dele e do que ele faz em relação ao orçamento secreto, emendas RP2, RP9 e agora as emendas de comissão. Então, esse foi um elemento importante. E, para além disso, eu acho que, fora isso, é a corroboração de mais elementos relacionados a escândalos específicos na destinação de emendas com recursos em municípios, em regiões, que eu acho que os elementos que foram trazidos podem servir como instrumento para avaliação por parte da Polícia Federal. O senhor pode dar um pouco mais de detalhes sobre o que a Polícia Federal quer? Damares, ele fala sobre a ausência de debates ali, de solução de comissões, sendo que as emendas deveriam sair das comissões, saíram das comissões. Explica para a gente o que ele denuncia ali, o que, segundo ele, estava acontecendo, a importância da atuação dessas comissões para que essas emendas de comissão possam ser executadas da forma como deve ser. Vejam vocês, né, a fragilidade da nossa posição como contribuinte, né? A gente precisa de um deputado que denuncie um esquema reiterado a partir do qual vários são coniventes. E a fala do deputado especificamente fala de de uma certa retaliação por conta da denúncia, né? Segundo ele diz, por terem denunciado, a comissão, e ele como presidente da comissão, foi automaticamente excluída de qualquer destinação de emendas, o que mostra aí um procedimento de retaliação, porque ele haveria denunciado uma prática que não seguia princípios republicanos, contrariando decisões do Supremo que são de 2023 ainda. Mas eu vou trazer aqui, como mulher, um aspecto ainda mais complexo sobre isso. Quando a gente fala de orçamento público, quando a gente fala de emendas parlamentares em geral, a gente está falando de investimento de tributos, investimento de dinheiro público. E hoje em dia nós vemos o orçamento público muito além de uma questão contábil. O que é o orçamento público? É um instrumento monetário que faz com que as políticas públicas se tornem materiais, concretas, realidade. É um instrumento material e financeiro de realização do projeto constitucional. E aí nós temos uma realidade parlamentar na Câmara em que 513 cadeiras, apenas 91 são ocupadas por mulheres. Essa prática de desvio e de alocação de recursos parlamentares individualmente pelo parlamentar faz com que políticas públicas de diminuição de diferença de gênero, de igualdades entre homens e mulheres sejam cada vez mais relegadas a segundo plano e uma pauta amplamente voltada para interesses da maioria dos congressistas seja aprovada. Então, são várias nuances de um mesmo problema. Nós temos não só
questões de ilegalidade, de esquemas de desvio que foram denunciadas pelo deputado que era presidente da comissão e que viu que nenhuma de suas pautas de reivindicação estava incluída nas emendas aprovadas, o que levou até ao acionamento do Supremo e deflagração dessa operação da Polícia Federal, mas em uma perspectiva mais estrutural, nós vemos apenas atores homens manejando um orçamento, porque 50% da população é masculina, né? Então decidindo quais são as políticas fundamentais, onde devem ser investidos, um orçamento que não tem perspectiva de gênero. Então, de todos os aspectos, nós precisamos, de fato, buscar maior transparência, rastreabilidade e aderência da aplicação do dinheiro público aos projetos constitucionais, à igualdade de gênero, e nessa parte específica, as decisões do ministro Flávio Dino, a ampla maioria já reiterada e referendada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, buscam, de fato, apurar excessos, apurar desvios. A Polícia Federal é uma entidade absolutamente independente, séria, uma instituição consolidada no Brasil que busca dar subsídios a essa prática que vem ocorrendo em detrimento de decisões que já determinavam transparência, inscrição na plataforma GovBR, todas essas medidas que no final do ano foram descumpridas na manutenção aí desse esquema de desvios que foi chamado pela Polícia Federal de festa das emendas. Damares Medina, advogada constitucionalista, agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigada a você, Jesus. Boa tarde a todo mundo. Até mais. Está aí, portanto, a fala do deputado Glauber Braga, que prestou depoimento hoje na Polícia Federal, aqui em Brasília, e esse depoimento foi na porta da sede da PF, aqui na capital federal, ele explicando ali, entre outros pontos, o que foi perguntado a ele e o que ele passou de informação para a PF. Ele que levou informações até a Polícia Federal sobre o suposto desvio de dinheiro do orçamento público por meio dessa dinâmica das emendas parlamentares. Sobre isso a gente fala também com outro deputado agora, e agora ao vivo, o deputado José Rocha, deputado federal do União Brasil, da Bahia, que também recebeu informações ainda antes dessa operação da Polícia Federal ser deflagrada. O deputado recebeu informações e é sobre isso que a gente conversa com ele agora. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Obrigado por participar do Poder Expresso. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes. À sua inteira disposição. O que chegou ao conhecimento do senhor que tem a ver com essa operação deflagrada pela Polícia Federal hoje? O que o senhor ficou sabendo e como essas informações chegaram até o senhor? Olhe bem, eu como presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, recebia mensagens do presidente, ou seja, ofícios acompanhados de planilhas para que fossem direcionados ao Ministério da Integração Nacional, com recursos sem a identificação de quem estava sendo o indicado, o objeto e o beneficiário. Eu recebi a primeira planilha com o ofício. Na segunda planilha, eu questionei a assessora do ex-presidente Arthur Lira para que identificasse os deputados que estavam indicando esses recursos, bem como a obra a ser realizada beneficiário. Isso eu aguardei uma semana, duas. Na terceira semana, eu, com os ofícios represados, o presidente me liga, dizendo que eu estava criando problema com o não envio dos ofícios ao Ministério. E eu disse ao presidente que eu tinha vários colegas da comissão e que também desejavam que participasse das indicações. E ele me disse que era um acerto entre ele e os líderes e que eu poderia ser destituído da presidência da comissão por uma moção de desconfiança da minha bancada. Eu aí disse ao presidente
que eu tinha sido colega do pai dele, a quem eu respeitava muito, mas ele não merecia o meu respeito. Desliguei o telefone. Aí foi quando veio a decisão do Flávio Dino, exigindo que as comissões lavrassem ata, documentassem os destinatários desses recursos e os beneficiários para serem enviados ao Ministério. Aí eu convoquei uma reunião da comissão para atender à determinação do ministro Flávio Dino, quando o presidente da casa, à época, convocou uma ordem do dia para o mesmo horário, às 8 horas, às 10 horas da manhã, quando a reunião iria se iniciar. Em função da ordem do dia ter iniciado, não pude ter a reunião da comissão. Remarquei para o dia 12 de dezembro, quando estávamos reunidos para atender à exigência do ministro Flávio Dino, o presidente baixou um ato suspendendo todas as comissões até o final do recesso, portanto, impedindo que as comissões pudessem se reunir. Mesmo assim, eu fiz um ofício ao ministro da Integração Nacional com toda a relação que eu tinha em mãos com os identificados e as indicações não identificadas. Certamente que as identificadas eram muito poucos parlamentares que haviam se posicionado nesse sentido. Aí foi quando ele reuniu o colégio de líderes e enviou todas as indicações para o Ministério da Casa Civil e para a Segov, Secretaria de Relações Institucionais. E foi quando o Supremo deu a decisão, acatando a decisão do ministro Flávio Dino, e foram suspensas todas as tramitações dessas emendas no Ministério da Integração Nacional. Deputado José Rocha, agradeço demais pelos esclarecimentos, por trazer a visão do senhor em relação a esse suposto desvio que a gente, reitera aqui, segue em apuração pela Polícia Federal. Portas sempre abertas aqui no Poder Expresso. Havendo novidades, chegar mais alguma informação desse tipo para o senhor, algo nesse teor, fique sempre à vontade para entrar em contato aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e eu acho que o ex-presidente Arthur Lira deveria ser ouvido pela Polícia Federal sobre os recursos de Alagoas de 320 milhões, onde apenas identificava o Estado para obras no Estado de Alagoas, sem o autor de esses recursos e que obras seriam realizadas. Tá falado, então. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima.